Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Perguntas da Especialidade. Eu chamo-me Fernando Pereira da Silva, sou interno de Pneumologia e nesta aula vamos abordar o tema abordagem ao doente com tosse. Esta é a forma como esta aula está organizada, terminando com alguns casos clínicos originais para consolidar aqui os conceitos mais importantes. Em jeito de introdução, a tosse, como vocês já sabem, consiste no mecanismo de defesa para as vias aéreas e quer a sua ausência, quer o seu excesso, podem ter consequências negativas. No caso de não termos reflexo de tosse, corremos o risco de que haja retenção de secreções ou de material aspirado na via aérea, o que pode então condicionar situações de infecção do trato respiratório, situações de atelectasia e, naturalmente, algum compromisso respiratório e, por outro lado, a tosse em excesso vai ser um mecanismo exaustivo que pode desencadear emese, síncope, dor muscular, em casos extremos até fratura de costelas, agravamento de dor lombar, de hérnias ou até incontinência urinária e pelo desconforto a que está associada pode ter mesmo também algumas implicações em termos de interações sociais. Em termos clínicos, podemos ter duas situações distintas. A tosse pode servir apenas como uma pista para a presença de uma doença respiratória subjacente, sendo o caso mais evidente e fácil de associar às infecções respiratórias agudas, como as pneumonias. E aqui vai ser muito importante nós fazermos uma boa história clínica para conseguirmos apurar outros sintomas e ir direcionando os meios complementares de diagnóstico de acordo com aquelas que são as nossas suspeitas, mas podemos ter situações em que a tosse pode surgir sem qualquer outra sintomatologia respiratória associada e muitas vezes é isto que preocupa os doentes e que os leva a procurar um médico. Passando só muito brevemente pelo mecanismo da tosse. De forma muito resumida e só para ficarem com uma ideia geral dos mecanismos que conduzem à tosse, a tosse espontânea é desencadeada por um estímulo, que pode ser químico ou mecânico, de terminações nervosas sensoriais, habitualmente estes receptores de adaptação rápida e fibras C, e estas terminações nervosas inervam principalmente a faringe, a laringe e as vias aéreas, mas podem localizar-se também no meato auditivo externo e no esófago, e a partir destas localizações enviar informação ao centro da tosse através dos nervos vago e laríngeo superior. O centro da tosse, por sua vez, vai desencadear uma série de ações musculares involuntárias e estas vão então culminar na tosse. Se alguma patologia condicionar uma falha num destes mecanismos, teremos então uma tosse ineficaz ou até mesmo ausente. E como já vimos, haver um problema nestes mecanismos trará então consequências, como por exemplo a predisposição para a infecção do trato respiratório. Existem diversas causas que podem estar associadas ao desenvolvimento de tosse ineficaz, por exemplo, a fraqueza ou paralisia dos músculos expiratórios, a presença de dor torácica ou abdominal que faz com que os doentes se inibam de tossir para não despolutarem mais dor, termos deformidades da parede torácica, termos encerramento glótico deficiente ou então a presença de traqueostomia, temos uma depressão do centro respiratório e chamo a atenção aqui para dois aspectos mais particulares em que a tosse pode falhar na eliminação de secreções, apesar de nós mantermos a capacidade de gerar as velocidades expiratórias que são necessárias. Falo, por exemplo, da traqueomalácia, em que temos velocidades expiratórias necessárias ou normais para que ocorra a tosse, mas em que há um colapso expiratório da traqueia durante o processo e, portanto, elas vão lá ficar retidas na mesma. E falo também da produção de secreções anormais na via aérea, como é o caso das bronquiectasias em associação à fibrose quística. Quanto à avaliação da força da tosse, ela é feita de forma qualitativa, o que vai acabar por dificultar aqui o processo de avaliação, porque nós gostamos sempre de ter coisas mais objetivas e nas avaliações qualitativas há sempre margem para mais dúvida.
Existem, no entanto, outras formas de medição que podem dar uma ajuda, nomeadamente o pico de fluxo expiratório e a pressão expiratória máxima, para termos a noção aqui da, da patência ou não das pressões necessárias para provocar este processo. Para melhorar a eficácia da tosse, existem alguns mecanismos que podemos adotar. Temos alguns mais simples e outros mais complexos. O mais simples que se pode fazer é fazer uma imobilização dos músculos abdominais com uma almofada para, naquelas situações de dor abdominal, por exemplo, pós-operatórias, haja uma diminuição da dor. E temos mecanismos mais complexos. Aqui um exemplo de um dispositivo mecânico, que é o Cough Assist, em que nós, através de uma máscara ou de um tubo endotraqueal, aplicamos um ciclo de pressão positiva, seguido de um ciclo de pressão negativa, para fomentar então a eliminação de secreções e termos um mecanismo de tosse artificial, entre aspas. Passando então agora a uma parte um bocadinho mais clínica, a tosse sintomática. Como já tínhamos visto, a tosse pode ocorrer em associação a outros sintomas, o que nos vai ajudar a chegar a um diagnóstico subjacente, ou pode ser o sintoma dominante ou mesmo o único sintoma, e nestes casos a duração da tosse pode ser a nossa pista para a etiologia. Quanto à duração, nós dividimos a tosse em aguda, quando é uma tosse que surge há menos de 3 semanas, está frequentemente associada a infecções do trato respiratório, a processos de aspiração, ou então a inalação de fumo ou de outras substâncias tóxicas. Pode ser subaguda, que é aqui o meio termo, está entre as 3 e as 8 semanas, e está muitas vezes associada a processos de traqueobronquite e acaba por ser aqui um remanescente dessa infecção, por exemplo, das infecções por pertússios ou então por alguma infecção vírica, e temos a tosse crónica nas situações em que esse sintoma perdura há mais de 8 semanas, que pode estar também associado a um processo de infecção, a um processo inflamatório, a um processo neoplásico ou então alguma doença cardiovascular. Nestes casos, então, um exame objetivo de tórax e um raio-x normal podem nos fazer pensar, por exemplo, numa asma variante de tosse, em doença de refluxo gastroesofágico, ou então a drenagem nasofaríngea, uma drenagem posterior, principalmente quando os doentes estão em decúbito, que provoca então a tosse, ou então situações de iatrogenia, como é o caso dos IECAS. Se tivermos uma tosse produtiva de predomínio matinal em fumadores de longa data, será muito sugestivo de uma bronquite crónica, muito provavelmente no contexto de uma doença pulmonar obstrutiva crónica, de uma DPOC. E se tivermos uma tosse seca irritativa que se arrasta há mais de 2 meses após infecções respiratórias de repetição, podemos pensar numa tosse pós-bronquítica. E como é que vamos então fazer a avaliação dos doentes que têm então tosse crónica, ou seja, tosse há mais de 8 semanas? Como em todas as situações, vai ser importante nós fazermos uma boa história clínica, um exame objetivo e, eventualmente, solicitar a realização de exames complementares de diagnóstico. Na história clínica, é importante averiguarmos eventuais triggers ou fatores desencadeadores de tosse, percebermos também se existem fatores de alívio ou de agravamento, por exemplo, se o doente se queixar que fica com mais tosse depois de comer e depois de se deitar, poderá ser indicativo de um quadro de doença de refluxo gastroesofágico. Aferir se a tosse é produtiva ou não, sendo que quando é produtiva irá ser mais a favor de um quadro infeccioso ou de um quadro bronquítico, e quando é seca poderá estar associada, por exemplo, a quadros de doenças de interstício pulmonar. E também terem atenção que, independentemente da causa, normalmente a tosse vai agravar com o decúbito, vai agravar ao falar e com a prática de exercício, e vai melhorar com o sono. Um caso particular da tosse é quando está associada à asma, em que habitualmente surge por exposição a determinados alergénios ou então com a prática de exercício ao ar frio.
No exame objetivo, é importante, como é lógico, fazer uma boa avaliação torácica para descartarmos patologia cardiopulmonar. É importante verificar também se existem sinais de irritação da membrana timpânica e observar as fossas nasais para excluirmos a presença de rinite ou de pólipos nasais. E como a tosse pode ser uma manifestação de doença sistémica, acaba por ser importante também fazer um exame físico um bocadinho mais detalhado e verificar, por exemplo, se temos a presença de bateamento digital ou de clubbing digital, que será sempre um sinal de patologia mais grave. Quanto a exames complementares do diagnóstico, em virtualmente todos os casos de tosse crónica vai ser necessário proceder à realização de uma radiografia torácica para excluir causas que envolvam então a caixa torácica. Apesar de tentarmos chegar a um diagnóstico com as ferramentas que vimos agora, podemos ter um doente à nossa frente apenas com tosse, sem outros sintomas e com um exame objetivo completamente normal, mas que podem de facto ter uma patologia grave. Em idades mais jovens, não esquecer a possibilidade de estarmos perante uma sarcoidose ou uma doença de Hodgkin, em doentes mais velhos e com uma história clínica concordante ou uma história familiar concordante, não esquecer eventualmente uma neoplasia do pulmão e em termos mais globais também terem atenção a esta entidade que é a tuberculose pulmonar, que pode demorar algum tempo a ter a tradução sintomatológica ou até mesmo imagiológica. Se por outro lado tivermos uma alteração no raio-x, vamos ter de perceber de onde é que ela vem, vamos ter de a justificar. Imaginemos que temos, por exemplo, uma situação de tosse produtiva e alterações no raio-x. Vamos querer perceber qual é que é a origem desta expectoração e, consequentemente, perceber o que é que pode justificar esta alteração no raio-x. Uma expectoração purulenta e até mesmo num contexto de febre e contexto epidemiológico concordante, como vocês sabem, vai nos fazer pensar num processo infeccioso e por isso é importante fazer um exame bacteriológico e em casos de haver suspeita de tuberculose pulmonar, fazer também um estudo micobacteriológico. No caso de termos uma tosse produtiva, mas que seja mais mucosa, com a mesma alteração no raio-x, podemos pensar noutras situações, nomeadamente numa situação de neoplasia, e portanto será necessário, além do estudo bacteriológico, tentar também excluir essas causas neoplásicas. Passando aos casos particulares da tosse crónica com radiografia tórax normal. A grande maioria dos casos de tosse crónica com raio-x tórax normal vai estar associado a uma destas três entidades, a tosse induzida por IECAS, a drenagem pós-nasal ou o refluxo gastroesofágico. E começando então pela tosse induzida por IECAS. Sabe-se que 5 a 30% dos doentes sob IECA vão desenvolver tosse, que poderá ser então crónica, e que não vai ser dose dependente. E, portanto, qualquer paciente sob IECA com tosse inexplicável deve fazer suspensão dessa medicação, independentemente da relação temporal entre o início da tosse e o início da medicação, e uma opção será então substituir o IECA por um ARA. Esta etiologia será pouco provável se não se verificar melhoria da tosse ao fim do mês, depois de termos feito a suspensão ou a troca do IECA. Os IECAs é fácil de saberem quais são, porque eles terminam todos da mesma forma, como conseguem ver aqui nesta tabela, e os ARAs terminam desta forma, e portanto, havendo perguntas nesse sentido, é fácil de perceberem. Quanto à drenagem pós-nasal, a drenagem pós-nasal de qualquer etiologia pode causar tosse como resposta ao estímulo de receptores sensoriais do reflexo da tosse que nós temos na hipofaringe ou na traqueia, e temos alguns fatores que sugerem esta etiologia, nomeadamente a rinorreia, quer seja anterior, quer seja posterior, porque vai escorrer então no sentido desses receptores que falamos. A sensação de pigarro, um throat clearing frequente também poderá ser sugestivo e a presença de espirros ou de esternutos também será compatível
com estes quadros. Em termos de exame da nasofaringe, o que é que podemos encontrar? A presença de secreções purulentas ou mucoides em excesso, que vão de encontro à presença de rinorreia, a presença de mucosa nasal é demasiada e inflamada, que também vai de encontro à presença de secreções, a presença de pólipos nasais e o aspecto em pedra de calçada também poderá ser sugestivo, então, da presença de drenagem pós-nasal. Um grande problema nestes casos é que não existem formas de medirmos a quantidade de muco que está em drenagem de forma quantitativa e temos de nos basear nas queixas do doente, que são sempre subjetivas. Além disso, muita gente com drenagem pós-nasal não tem tosse, portanto, esta entidade acaba por ser mais um diagnóstico de exclusão quando não conseguimos descobrir mesmo mais nenhuma causa. Outra entidade que pode estar associada à tosse crónica é a doença de refluxo gastroesofágico, sendo que a associação entre a tosse e o refluxo pode não ser assim muito simples. Basicamente, temos dois mecanismos que se pensa que possam levar à tosse na presença de refluxo. Por um lado, o refluxo de conteúdo gástrico pode ativar o reflexo da tosse por termos o estímulo da mucosa esofágica, e por outro lado, o refluxo até ao nível da faringe pode levar à aspiração, que consequentemente pode conduzir a bronquite e, por sua vez, tosse nos dias seguintes, mas isto é um achado raro em doentes com tosse crónica. Os achados que podem sugerir esta etiologia são aqueles achados que estão frequentemente associados à doença de refluxo, como o ardor retroesternal após as refeições ou com o decúbito, a presença de irritação frequente, ou então outros fatores como a rouquidão ou a odinofagia. Mas a doença de refluxo pode cursar sem sintomas ou ter então sintomas muito ligeiros e, portanto, esta associação, como estava a dizer, é assim um bocadinho difícil de fazer em alguns casos. Tal como para a drenagem pós-nasal, este diagnóstico acaba por ser um diagnóstico de presunção e de exclusão, uma vez que não existem critérios de diagnóstico claros que consigam estabelecer com certeza uma relação entre a doença de refluxo e a tosse. Outras duas entidades que poderão condicionar tosse crónica sem haver tradução em termos imagiológicos são a asma variante tosse e a bronquite eosinofílica crónica. A asma variante tosse é um quadro de tosse crónica que se justifica pela asma sem associação a sibilos, dispneia e ou aperto torácico. Vamos ter uma história sugestiva em que temos início de tosse com exposição a fatores desencadeantes que são típicos para a asma e que resolvem depois de nós descontinuarmos esta exposição. O diagnóstico será semelhante a uma asma dita normal, okay? Uma asma com apresentação mais clássica, que é a espirometria, com um padrão obstrutivo variável e que é reversível com broncodilatação e poderá ser excluído se tivermos uma prova de broncoprovocação negativa. Quanto à bronquite eosinofílica crónica, vai ser caracterizada pela presença de eosinofilia, a partir dos 3%, na expectoração, sem termos uma obstrução ao fluxo aéreo ou sem termos hiperreatividade brônquica, e que vai ter uma boa resposta à terapêutica com corticoides inalados. O tratamento da tosse crónica nestes contextos vai, claro está, depender de qual das entidades é que nós identificamos e, pronto, muitas vezes vai ser empírico e vai ser dirigido àquela causa que nós achamos mais provável com base na história clínica, no exame objetivo, provas de função respiratória, pronto, qual for aquela, destes cenários, qual for o mais suspeito e às vezes é um bocadinho ir por tentativa e erro. Algumas medidas que podemos tomar, em concreto, na drenagem pós-nasal, consoante a causa que identificarmos, podemos utilizar antihistamínicos, quer sejam sistémicos, quer sejam de aplicação nasal ou então uma combinação de ambos, descongestionantes nasais, a presença de antibióticos, se for um quadro infeccioso, fazemos uma boa limpeza com a irrigação de solução salina e utilizarmos então glucocorticoides ou anticolinérgicos de aplicação nasal. No caso do refluxo gastroesofágico, são as mesmas medidas que iríamos tomar caso o doente tivesse refluxo, mas não tivesse tosse, nomeadamente alterações da dieta, elevação da cabeceira da cama e eventualmente prescrição de antiácidos ou de IVP.
E na asma variante tosse, a utilização de glucocorticoides inalados ou então o uso intermitente de beta-agonistas inalados. Naqueles pacientes em que não houve resposta ao tratamento daquelas que são as causas mais comuns, ou naqueles em que estas foram devidamente excluídas quando existem meios complementares de diagnóstico próprios, está indicado fazer então um ataque de tórax para excluirmos a presença de neoplasia, de patologia intersticial, de bronquiectasias ou então de sinais que são compatíveis com a infecção por micobactérias atípicas, que podem ser também bronquiectasias ou então a presença de micronódulos. Pacientes com tosse crónica que não tenham alterações no raio-x, nas provas funcionais respiratórias, na oxigenação e que a ataque tórax também seja normal, podem ser considerados livres de patologia pulmonar grave. Passando ao tratamento sintomático. Há pouco falei-vos do tratamento empírico e das causas mais prováveis para a tosse crónica, mas existem fármacos que são usados para o tratamento dirigido dos sintomas, ou seja, da tosse, e não para eventuais causas. Podemos ter de os utilizar se não houver mesmo nenhuma causa identificada, sendo que eles não são assim tão utilizados na maioria das situações de tosse. Temos, por exemplo, a codeína, que é um supressor narcótico da tosse, é o supressor narcótico mais potente e que terá ação no centro da tosse, mas tem alguns efeitos adversos, como tonturas e obstipação, e tem propriedades aditivas que limitam a sua utilização. O dexametorfano pensa-se que terá um local de ação diferente do da codeína, tem menos efeitos adversos, mas também é menos eficaz e pode ser utilizado em combinação com os supressores narcóticos. Outros fármacos que habitualmente são usados para outros fins também podem ser utilizados para o tratamento da tosse, como é o caso da gabapentina, da pregabalina e da amitriptilina. Passando então para os casos clínicos, para conseguirmos aplicar então alguns destes conceitos. Aqui no primeiro caso clínico temos então uma mulher de 23 anos que recorre ao médico assistente por tosse com algumas semanas de evolução. Afirma ter sido sempre saudável e não faz medicação de forma crónica. Nega infecções recentes do trato respiratório, febre e ou dispneia e considera que sempre teve alguma tendência para ficar com o nariz mais congestionado, mas desde que recentemente mudou de casa para uma região mais rural, sentiu algum agravamento dessa condição, sentindo-se constantemente com a sensação de que tem de limpar a garganta. Apresenta tensão arterial de 120/58, frequência cardíaca de 62, temperatura de 36,2 e saturação periférica de oxigênio de 98%. Ao exame objetivo não se verificam alterações da expansibilidade torácica nem na auscultação pulmonar, e então qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado a efetuar nesta doente? Pedir um raio-x de tórax, realizar uma avaliação da nasofaringe, receitar descongestionante nasal, realizar gasometria arterial ou pedir um ataque dos seios perinasais. Este caso é relativamente simples, mas neste capítulo não há muito por onde inventar, então é só para chamar um bocadinho a atenção aqui a alguns fatores. Mas então, tínhamos uma doente com tosse, aparentemente saudável, mas com alguma tendência para ter o nariz mais congestionado. Recentemente mudou de casa para uma região mais rural e ficou pior, ou seja, com o nariz mais congestionado e com aquela sensação de que tem de estar sempre a limpar a garganta. Isto faz-nos pensar, naturalmente, num quadro de rinorreia posterior ou de drenagem pós-nasal em contexto de eventual alergia e se calhar mudou para uma zona com mais árvores, algumas às quais até faz alergia, mas que não sabia e então desenvolveu este quadro que acabou por condicionar a tosse. Nesse sentido, é então naturalmente importante fazermos uma avaliação da nasofaringe. Em relação às outras opções, o raio-x de tórax pode ser realizado até mesmo no seguimento desta consulta, mas claro que em primeiro lugar se faz um exame objetivo completo. A utilização do descongestionante nasal eventualmente poderia ser receitado no final da consulta se de facto se justificasse. O mesmo se aplica a um antihistamínico. E a gasimetria era desnecessário, uma vez que
a doente não tinha sinais de dificuldade respiratória e ataque dos seios perinasais podia também ser uma indicação no caso de haver suspeita de sinusite, mas ainda não estamos nesse ponto. No segundo caso clínico, temos uma mulher de 47 anos que recorre ao médico assistente por tosse episódica com 2 meses de evolução. A tosse é seca e surge habitualmente quando faz caminhadas noturnas e a senhora pensou que poderia estar engripada e que os sintomas pudessem ter surgido por não estar habituada a andar na rua com o tempo mais frio, mas como a tosse não passava, resolveu então dirigir-se ao médico. Nega dispneia, toracalgia ou palpitações como antecedentes pessoais. Refere ser hipertensa há cerca de 2 anos e é fumador. A única medicação que faz é o enalapril e apresenta uma frequência cardíaca de 73, tensão arterial de 140/90, saturação periférica de oxigênio de 96%. A auscultação pulmonar não são audíveis ruídos adventícios, não tem alterações analíticas e não tem alterações no raio-x de tórax. Considerou poder tratar-se de uma tosse provocada por um IECA e fez a substituição por outra classe farmacológica, mas a doente regressou com os mesmos sintomas. Qual lhe parece ser o exame complementar de diagnóstico que deverá ser realizado? Um ataque de tórax, uma espirometria, uma prova de esforço, um ECG de 12 derivações ou um ecocardiograma? Temos então uma senhora com tosse episódica que ela consegue associar com clareza às caminhadas noturnas e ao ar frio, como antecedentes pessoais. É hipertensa e fumadora e faz o enalapril, o que vos deixou logo em alerta, porque é um IECA, e como não tinha mais alteração nenhuma, o médico achou que poderia ser uma tosse provocada pelo IECA e trocou por outra classe, tendo pedido para a senhora voltar à consulta uns dias depois, sendo que ela continuava com as mesmas queixas. Então o que é que poderíamos fazer a seguir? Este caso, pelas queixas arrastadas, pode tratar-se de uma asma, uma vez que os sintomas, neste caso apenas a tosse, surgem com exercício físico e com exposição ao ar frio, mas tínhamos aqui alguns aspectos que nos podiam confundir. A idade, porque a asma habitualmente surge na infância, mas sabemos também que pode surgir em qualquer idade, e a asma não alérgica até costuma surgir em idades mais avançadas. E a ausência de outros sintomas também podia ser aqui um confundidor, nomeadamente a ausência de dispneia e de sibilos. Mas tendo então esta hipótese de se tratar de uma asma, restava-nos pedir uma espirometria e em caso de termos um padrão obstrutivo com uma prova de broncodilatação positiva, fazíamos então o diagnóstico de asma variante tosse. No terceiro caso, temos uma mulher de 64 anos, previamente saudável, que recorre ao médico assistente com queixas de tosse seca e dispneia de agravamento progressivo nos últimos 2 meses. Ela nega febre, arrepios ou suores noturnos, é fumadora de cerca de um maço de cigarros por dia desde há 45 anos e do exame objetivo destaca-se aspecto emagrecido, prolongamento da fase expiratória e sibilos no final da expiração. Ela realizou uma espirometria que revelou uma relação FEV1-FVC inferior a 70% do previsto, uma diminuição do FEV1 e uma capacidade pulmonar total de 125% do previsto. A capacidade de difusão de monóxido de carbono também se encontrava diminuída. Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? Uma asma, bronquiectasias, pneumonite de hipersensibilidade, patologia intersticial pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crónica? Neste caso, temos então uma senhora com tosse seca e dispneia que apresenta o tabagismo de longa data como fator de risco para patologia pulmonar. A espirometria revela um padrão obstrutivo e, como a grande maioria dos casos de DPOC surgem em associação ao tabagismo, este é então o diagnóstico. O facto de ela ser magra e da tosse ser seca é mais compatível com um fenótipo de enfisema, que consiste na destruição dos alvéolos, o que vai diminuir a área de trocas gasosas e, portanto, temos esta diminuição da DLCO. Quanto às restantes opções de resposta, nas bronquiectasias, nós habitualmente temos sintomas de tosse, sim, e podemos ter um padrão obstrutivo na espirometria, mas a tosse seria produtiva e com expectoração purulenta. Quanto à pneumonite de hipersensibilidade, pode dar também dispneia progressiva, tosse seca, perda de peso, diminuição do FEV1 e DLCO, mas o padrão na espirometria seria mais provavelmente restritivo ou misto
e teria de haver aqui uma exposição ocupacional mais evidente. Na patologia intersticial que não a pneumonite e hipersensibilidade, poderíamos ter dispneia progressiva, tosse seca, diminuição do FEV1 e da DLCO, e poderíamos ter também aqui a associação ao tabagismo e a perda de peso. No entanto, teríamos uma espirometria com padrão restritivo, com diminuição da capacidade pulmonar total, e no exame objetivo seria mais típica a presença de crepitações bivasais. Quanto à asma, teria um padrão obstrutivo, mas com resposta à terapêutica broncodilatadora. Passando para o último caso clínico, temos um homem de 55 anos de idade, com antecedentes pessoais de HIV e doença de refluxo gastroesofágico, que se dirige ao serviço de urgência por tosse produtiva de expectoração com mau odor e suores noturnos, com cerca de uma semana de evolução. Fuma cerca de um maço de cigarros por dia desde há 30 anos e bebe 8 a 10 cervejas diariamente. Tem uma temperatura timpânica de 38,9. Ao exame objetivo, apresentava fervores à auscultação e maciçez à percussão da base pulmonar direita, bem como sibilos dispersos bilateralmente. No restante exame físico não tinha alterações. Em termos analíticos, tinha leucócitos de 20.000, hemoglobina 16,3, plaquetas de 250.000, elevação da PCR, sódio de 140, potássio de 4,1 e contagem de linfócitos TCD4+, de 280. Realizou um raio-x de tórax que revelou uma opacificação heterogénea no terço inferior do campo pulmonar direito. Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? Bronquiectasias, pneumonia por pneumocistis, adenocarcinoma in situ, tuberculose ou pneumonia de aspiração. A combinação da tosse com expectoração de mau cheiro, febre, elevação dos parâmetros de fase aguda, as alterações de exame físico aqui descritas e alterações no raio-x fazem-nos pensar de imediato num quadro de infecção. Além disso, estamos perante um homem com antecedentes de doença de refluxo gastroesofágico, com hábitos alcoólicos marcados, e estas duas condições favorecem o desenvolvimento da aspiração de conteúdo gástrico para os pulmões e, consequentemente, levam ao desenvolvimento de pneumonia à direita, que é onde mais frequentemente são vistas estas pneumonias de aspiração. Quanto às outras opções, nas bronquiectasias, nós não temos propriamente a presença de imagiologia ou de história compatível, porque não temos aquelas linhas de carril que são características, nem temos histórias de infecção recorrentes. Quanto à pneumonia por pneumocistis, a clínica é pouco sugestiva. Isto é uma infecção oportunista que é comum em doentes com HIV, mas normalmente com tosse seca, com fervores difusos bilateralmente e com um padrão mais difuso também no raio-x. O adenocarcinoma in situ é menos provável neste caso pela história clínica que é descrita. Eles podem ter uma apresentação radiológica semelhante, mas neste caso é-nos descrito um quadro mais agudo e não temos descritos sintomas constitucionais, como perda de peso, perda de apetite ou fadiga. E a tuberculose poderia aqui ser uma hipótese pelo quadro descrito de tosse produtiva e pelos suores noturnos, mas o facto de ser um quadro mais agudo vai um bocadinho contra essa hipótese e não temos também imagiologia compatível, ou seja, não temos cavitações características, mas sim um infiltrado e, portanto, faz-nos pensar noutra etiologia. Terminamos assim os casos clínicos e vou só ressalvar algumas coisas que eu penso que são importantes de reter. Saberem reconhecer que a tosse tem uma classificação com base na sua duração, podendo ser aguda, subaguda ou crónica, sendo que a crónica está associada a quadros com mais de 8 semanas. Se tivermos um doente com tosse, é importante sempre saberem reconhecer os fatores da história clínica e do exame objetivo que apontam em determinado diagnóstico, mas terem em atenção que em virtualmente todos os casos de tosse crónica vai ser necessário fazer uma radiografia torácica. Temos três causas muito frequentes de tosse crónica, que pode ser a tosse induzida por IECAS, a drenagem pós-nasal e o refluxo gastroesofágico, e é importante saber reconhecer cada uma destas entidades e saber como agir quando elas surgem.
E se nós tivermos pacientes que não respondem ao tratamento dessas causas mais comuns, ou naqueles em que foi possível excluí-las quando existem meios complementares de diagnóstico próprios para o efeito, vai ser necessário pedir um ataque de tórax para excluir outras causas, nomeadamente neoplasias e doenças de interstício pulmonar. A biografia utilizada foi essencialmente o Harrison e o Cecil, nas suas versões mais recentes. E dou assim por terminada esta aula. Espero que vos tenha sido útil e se tiverem alguma dúvida, basta enviar um e-mail para este que se encontra aqui no canto inferior direito que respondo assim que possível. Obrigado.